Esse é o Cada Caso um Caos. A gente fala sobre os transtornos mentais dos artistas do rock. Já teve por aqui no canal Amy Winehouse, o Chester Bennington do Linkin Park, e hoje a gente vai falar do principal nome do rock nacional de uma geração. Vamos tentar entender mais do Chorão, do Charlie Brown Jr., tudo isso dentro de um catadão de conversas, né, com amigos, matérias, histórias, lembranças, enfim. Eu tive o prazer, né, de ser amiga pessoal do Chorão e depois, por alguns anos, ajudei nas vendas de shows do Charlie Brown Jr. Perdi um ídolo, um amigo, e eu conheci ele tão bem quanto você. E você conhecia ele muito bem, sim. Ele era um cara muito real e tudo que ele sentia, ele colocava nas letras. Então, sinta-se um parceiro dele. Nesse vídeo, a gente também vai ter a participação do psicólogo Marcelo Soares. Ele é mestre, doutor, professor, faixa preta das mentes e manja muito dos casos de dorgas e vícios em geral. Tá, cara, gente fina, assim, ele é demais. Bom, vamos dar uma geral nos últimos dias do Chorão. Nos meses anteriores da morte, que foi em 6 de março de 2013, ele viveu um looping de ficar puto, depois ficava empolgado, aí entrava numas noia, se fechava. Só pra você ter uma ideia, uma vez ele entrou numa loja gigante de eletrônico falando que tinha um helicóptero atrás dele, que ele tinha certeza que estava fuçando a vida dele. Aí ele foi na rádio com o filho uma vez, né, eles estavam no carro e quando eu toquei o Rancid, ele pirou e falou pro Ale, o filho dele, né, vou te levar lá pra você saber como é que é, me ligou, falou do som, mas infelizmente quando ele chegou eu já tinha saído do ar. Tudo isso é mais ou menos naquela session. Nessa época, além da encarnação dele com perseguições, ele também brigou com um fã no último show do Charlie Brown Jr. e nesse sobe e desce, né, de sensações, ele também prometeu um emprego para um outro cara, para um outro fã. Muita coisa dos últimos meses parece fazer parte de um quadro psicótico com delírio de perseguição e o pacote completo, né? Nos dias que antecederam a morte, o Chorão passou por 4 hotéis em uma semana, sendo de cada um depois de tretar com os funcionários. Cada caso um caos, mas se realmente o Chorão estava psicótico, é normal pensar que essas tretaiadas eram pelas noias de perseguição. Esses sintomas provavelmente têm a ver com o uso de cocaína, que aliás é uma das rainhas dessa sensação de perseguição. O exame toxicológico dele mostrou que o corpo tinha 4.714 microgramas de cocaína por mililitro de sangue, é muita coisa. Segundo os peritos, deu para concluir, a partir dos testes, que a causa da morte foi sim intoxicação por pó. Peritos também encontraram, além da cocaína, caixas de medicamentos e bebidas espalhadas ali pelo AP dele em Pinheiros. O Chorão foi engolido pelo pó e uma letra que ele fala mais sobre isso é Quinta-feira, né? Aquela do refrão, pare-se inofensiva, mas te dominou, te dominou. Bom, antes de encerrar minha parte, eu queria pedir para você comentar o que você achou do vídeo. Curte aí, compartilha que nós anima para fazer mais. E comenta também qual artista você quer saber, se tinha algum caos mental. Também podemos falar mais pra frente, com certeza, do Champignon, né? Que também é outra história. Ou de quem você quiser, você que manda. Já vi bastante comentário aí sobre Kurt Cobain, legal também, né? Dá pra fazer dos irmãos Gallagher, do Scott Weiland, Chris Cornell, enfim, comenta aí. E me segue no Insta, luca@89fm. Voltando pro Chorão, para alguém se encaixar dentro de um quadro de transtorno de personalidade paranoide, tem que ter alguns critérios. E para falar sobre isso, a gente vai chamar o psicólogo Marcelo Soares, que é faixa preta em tratamentos de vícios. Marcelo, querido, o que é uma pessoa com transtorno de personalidade paranoide? E existe tratamento? Fala aí. Olá, eu sou Marcelo Soares e vou comentar brevemente o relato da Luca sobre essa experiência que ela teve com o Chorão, esse drama vivido por ele. Primeiro eu gostaria de dizer que não é minha intenção fazer uma análise sobre o Chorão, já que não foi meu paciente, não me autorizou a falar sobre ele e não se sabe o que ele viveu de fato. O que vale aqui, que eu acho muito relevante, é a gente poder pensar, a partir do que a Luca percebeu, em questões ligadas à vida emocional, à saúde mental, que podem acometer você, seus parentes, seus amigos, né? Então, por isso, acho que vale a pena pensar, né, nessas vicissitudes que a Luca descreveu. Em primeiro lugar, né, é importante falar sobre esses termos que a Luca mencionou, né, como paranoia, personalidade paranoide. Em primeiro lugar, paranoia é um sintoma que pode aparecer em diversas condições emocionais, né? Tanto transtornos mentais, problemas neurológicos, né? Ela é um sintoma, como a febre é um sintoma no caso de diversas doenças. O que se define por paranoia é um aspecto extremista, né?
que chega a ser inadequado, estranho socialmente, em relação a ideias de perseguição, de ser prejudicado, né, ou ser lesado por terceiros que a pessoa pode viver. Ideias que não correspondem ao contexto que a pessoa está inserida, né? Isso pode ser verdade, a pessoa pode ser prejudicada, isso não significaria paranoia, mas há ocasiões e experiências em que a pessoa interpreta a realidade, né, interpreta os sinais em volta dela a partir de uma sensação ou percepção de estar sendo muito prejudicada ou ameaçada. Então acho que é importante falar uma diferença entre a paranoia como sintoma, como eu disse agora, da personalidade, o caráter paranoide, que a Luca mencionou, e da esquizofrenia paranoide. A personalidade paranoide, ela tem a ver com um padrão de comportamentos, de sentimentos, muito arraigados ao estilo de ser da pessoa, né? É um jeito de ser muito próprio, que segue ao longo do tempo, que ele não é estranho para quem conhece a figura. É uma pessoa naturalmente mais desconfiada, mais ressabiada, que vai, ao longo da vida, tendo essa percepção de que o outro faz mal a ela, né? Quer lesar, prejudicar, enganar. Isso constitui para a psiquiatria um problema, né? Um transtorno de personalidade. Precisa de tratamento, cuidados, mas é um padrão que se dá ao longo da vida. Agora, um delírio paranoide, que é diferente da personalidade paranoide, é um momento na vida da pessoa onde nasce uma interpretação radicalmente distante do estado que a pessoa normalmente vivia, né, e entendia o mundo. De um dia para o outro, ela pode achar que vai ser sequestrada, sem nenhum sinal ou motivo concreto para isso. Ela pode achar que vai sofrer um golpe, que ela está sendo alvo de um abuso financeiro, né, sem que nada disso aconteça. E pode ouvir vozes, né, no delírio paranoide a pessoa pode ter alucinações, né, como ouvir vozes, pode incluir as vozes nesse enredo, né, distorcido. Então são três entidades. Uma é a paranoia como sintoma que pode aparecer em diversos quadros. O transtorno de personalidade paranoide, que é um padrão de ser, né, mais extenso, né, que se desdobra ao longo da vida, é um estilo que pode ser muito sofrido, mas não é uma irrupção que vem de um dia para o outro. E o delírio paranoide, que sim, aí pode surgir bruscamente, com interpretações muito descoladas da realidade, né, e um sofrimento e uma ameaça profunda. Isso para discriminar o que a Luca tinha mencionado, né? Mas dentro das possibilidades de manifestação, né, de um sintoma paranoide, no caso do chorão, como existia, né, já notoriamente um consumo de cocaína, o consumo de cocaína ele pode gerar paranoia, né? Quando a pessoa está dependente ou faz um uso nocivo, tanto na intoxicação, a pessoa né, pode se recolher num quarto ao longo do tempo, né, da evolução do uso de cocaína, da dependência de cocaína, a pessoa para de usar de forma compartilhada, se isola num quarto, começa a olhar na fechadura se tem alguém observando, olha embaixo da porta. Tem gente que tem alucinações, acha que tem um helicóptero perto. O consumo de cocaína, em alguns casos, pode levar a uma experiência paranoide, né? Isso como consequência do uso. E a síndrome de abstinência, para algumas pessoas, também pode gerar a experiência de paranoide. A falta da droga pode levar a pessoa a ter esses sintomas. Então, isso é muito importante, que acho que pouca gente sabe que a relação com a cocaína pode gerar uma experiência paranoide importante. E qual é o problema disso? Além do sofrimento da pessoa, a pessoa pode reagir a essa interpretação paranoica. Se eu acho que vão me matar, eu tendo a reagir para me defender. Então a pessoa pode machucar alguém, pode causar um acidente, né? Vários desdobramentos de alguém como no caso que eu acabei de mencionar, que pode interpretar que vai ser
assassinada, por exemplo. Mas dentro dessa perspectiva do uso de cocaína, né, do uso nocivo ou da dependência de cocaína, é interessante pensar que a busca de uma droga como essa se dá também, pode se dar, e se dá em muitos casos, pelo sofrimento pré-existente. Alguém que tem uma condição paranoide pode consumir uma substância, cocaína ou qualquer outra, e ter um alívio temporário, um alívio transitório, uma automedicação. Muita gente atribui o transtorno mental, a descompensação emocional, né, esse tipo de sofrimento ou de descaminho emocional como fruto da droga. Isso pode ser verdade, mas em muitos casos, talvez a maioria, a busca pela droga se dê por um sofrimento insuportável, que a pessoa encontra no consumo um alívio, né, que pode complicar a vida dela a longo prazo, pode trazer consequências mais danosas, mas a busca inicial é por um alívio, né? E talvez tenha sido esse o caso, né? Pelo que a Luca mencionou no relato, era alguém que estava sofrendo muito, né? Talvez tenha encontrado na cocaína um jeito de preencher um vazio, de parar de sofrer, né? Parar de sentir dor emocional. Enfim, era um pouco isso que eu queria dizer. Espero que tenha ajudado a clarear um pouco esses aspectos. Obrigado.